Agora a noite não será diferente também. Amém? Eu vou passar a palavra para Israel, que vai ministrar a mensagem dessa noite. Abra seu coração, amém? Que o Espírito Santo venha ministrar sobre a sua vida. Tenho certeza que Ele vai acrescentar grandes coisas, mais graça, mais sabedoria e mais entendimento para a sua vida. Amém? Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Como você viu aí, e eu espero ver vocês na terceira escola de líderes, aqueles que não fizeram. Nós precisamos aprender, primeiramente, a liderar a nossa própria vida. E só assim nós vamos liderar outras coisas. Nossas famílias, nossa casa, no nosso serviço e principalmente uma liderança na igreja. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre por favor em 1 Samuel. Você que não trouxe sua Bíblia, vai estar passando aqui no Data Show. Se você também pode acompanhar pelo aplicativo da igreja. Você que ainda não tem, vai na sua loja de aplicativo e baixe 1 Samuel 30. Nós vamos ler do 1 ao 10. 1 Samuel 30, do 1 ao 10. Todos acharam? Alguém ainda não achou e está perdido aí? Não, acho que todo mundo achou. Diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros as mulheres que lá havia, desde as mais jovens até as mais idosas. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, perseguiram em seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, suas filhas tinham sido levadas como prisioneiras. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Pula para o 18, por favor. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres. 19. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que foi levado. Davi recuperou tudo. 20. Tomou também uns rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos ou os bens de Davi. Curva sua cabeça. Senhor, nós oramos ao Senhor, ó Pai, e pedimos que o Senhor fale em nosso coração nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos mais uma oportunidade de aprender com o Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu te entrego toda a nossa atenção, tudo aquilo que passa em nosso coração e nossas mentes, e pedimos ao Senhor que nós saímos daqui transformados e tocados pela Tua palavra.
nós estamos dispostos a ouvir do Senhor e aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, a história de Davi, ela é muito conhecida, principalmente quando Davi ele está guerreando, está lutando. E a história nos conta que Davi é um grande guerreiro. Antes dele ser rei, ele já era conhecido como um homem forte, um homem poderoso. E nessa história aqui se passa mais ou menos 1000 anos antes da vinda de Cristo. E aqui existia algo que nós vamos falar, que nós vamos decorrer aqui no texto, e algo muito importante que nós precisamos entender nesses dias. Mas antes eu quero te falar e te informar que você está num culto da família, um culto para a família. Então eu creio que está ao seu lado aí uma pessoa da sua família, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta. E mesmo que você está sozinho aqui, eu tenho certeza que você está ao lado de alguém aí que você dá muita importância. Eu quero te dizer que se você permitir que Deus toque o seu coração nessa noite, você vai sair daqui preparado para conduzir a sua família. Seja você homem, mulher, seja você quem for. Não importa os seus erros, não importa as decisões que você já tomou, não importa o que você já fez. Hoje há uma oportunidade para você. Hoje há algo novo de Deus aqui para você. E o texto relata aqui sobre um tempo onde Davi ele precisou fugir do seu país. Aqui o texto relata nos capítulos anteriores que Davi estava em guerra familiar. Saul, que era sogro de Davi, estava perseguindo Saul para matá-lo. E Davi por muito tempo se escondeu em cavernas, em vales, mas só que não tinha mais para onde Davi fugir. Então Davi vai para outro país. E quando Davi vai para outro país ali, ele levanta o seu acampamento, faz ali a sua cidade, faz ali o seu vale, com alguns homens, com algumas famílias. E Davi começa a viver ali, porque ali Saul não poderia encostar a mão nele. Só que chega um tempo que esse país onde Davi está entre guerra. E esse país ele é aliado de Israel, do povo israelita. E quando Davi sabe disso, Davi, por ser um homem poderoso, por ser um homem forte, por ser um bom combatente, o que é que ele faz? Vai para a guerra. E nessa caminhada, quando ele chega lá, os líderes do exército desse país falam assim: nós não podemos ter Davi aqui, porque senão o exército de Israel vai se voltar contra nós. Porque, bem dizer, havia uma recompensa ali pela cabeça de Davi. Saul queria matar Davi de toda forma. Então, os líderes daquele exército falam assim: Davi, volta para sua tenda, volta para sua casa, porque nós não podemos ter você aqui, porque você pode atrapalhar a nossa guerra. E quando Davi volta, ele chega ali onde ele estava instalado e ele vê destruição. A Bíblia relata que um povo inimigo, um exército inimigo vai até a cidade de Davi e destrói tudo, põe fogo, rouba ali os bens, rouba as mulheres, rouba os filhos. E ali Davi, quando chega, ele vê tudo destruído, vê totalmente diferente da forma que ele deixou. Mas antes da gente continuar aqui, eu quero te falar algo. Nesses dias existem várias pessoas, várias lideranças no mundo falando sobre um padrão de família. Todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar sobre como a família deve ser, todo mundo quer falar como homem e mulher devem se portar, como devem cuidar dos filhos, como devem se tratar da família. As pessoas querem opinar em tudo. Mas eu quero te falar algo, nós temos um padrão de família que não fui eu que implantei, não foi os pastores que implantou, não foi a igreja que plantou, mas sim Deus. E esse padrão está na Bíblia. Eu não vou entrar no mérito aqui de como é feito, se é errado, não, mas a Bíblia fala que a família é um seio familiar e foi algo constituído por Deus. Então logo quando o filho sai da casa do pai para casar com uma mulher, e eles se juntam, ali é formada uma família. E essa família cresce, essa família tem filhos, e os filhos, depois de vários anos, têm filhos, e assim vai decorrendo pelo tempo. Mas o que eu quero te dizer com isso? Nesses dias nós estamos vendo o inimigo trabalhando de forma tão forte para destruir a família no padrão bíblico. Hoje o inimigo ele tem várias armas, ele tem vários planos, vários projetos para destruir a minha e a sua casa, para destruir casamentos.
Hoje nós vemos todo o tempo, toda hora, pessoas falando assim: eu me separei. Nós vemos a violência dentro da família, homem que mata mulher, marido que mata esposa, esposa que mata marido, e quando isso não passa para os filhos. Mas deixa eu te falar algo, isso não é algo normal, isso é algo espiritual e maligno. E hoje esse culto familiar, Deus quer nos alertar sobre o que nós precisamos fazer para que o inimigo não toque em nossas casas. Fala assim: a minha família é bênção do Senhor. Você acredita nisso? Eu também creio. Mas será que como que nós estamos vivendo essas bênçãos? Será que como que nós estamos levando os nossos casamentos, os nossos relacionamentos? Será que como nós estamos vivendo conforme aquilo que Deus nos deu? A Bíblia ela é muito clara quando ela fala como o pai, como o marido deve se portar. Ela fala também como a esposa, a mulher deve se portar. A Bíblia fala como o filho deve se portar. E se a gente entender e viver isso, as nossas famílias vão estar blindadas e sem ataque do inimigo. Mas vamos voltar aqui para a história. Quando Davi chega ali, ele vê tudo queimado, tudo quebrado. A Bíblia fala que ele entrou em uma profunda angústia. Ele entrou, em outras palavras, em uma depressão, porque ele deixou algo de uma forma, algo que ele achou que estava cuidando, e quando ele foi cumprir algo que ele achou que ele devia cumprir, quando ele volta, estava tudo quebrado, tudo queimado. Ele não viu ali as esposas, os filhos, e junto com eles, aqueles 600 homens, viu a mesma coisa. E era algo tão grande, e a tristeza, a destruição, o roubo, afetou Davi de uma forma tão grande, porque os amigos dele, as pessoas que ele lideravam, queriam apedrejá-los. Aquelas pessoas que confiavam em Davi, que achavam Davi o bambambam, o cara bom, queria apedrejá-lo porque Davi não tinha reação. E esses soldados, esses homens ficaram esperando de Davi uma reação. Sabe, meu querido, eu quero falar algo com você aqui, quero trazer essa história de mais de 2000 anos atrás para os dias de hoje. Davi, por ser um guerreiro muito forte, por ser um homem exemplar, por ser um homem muito bom com a espada, ele foi cumprir uma necessidade que ele precisava. Só que Davi, ele esqueceu de proteger algo que era a sua casa. Pensa comigo, se lá no vilarejo onde Davi estava acampado, tivesse guardas ali, seria fácil as esposas, os filhos, os bens serem levados? Não. O inimigo, ele só ataca aquilo que está frágil. O inimigo, ele só vai te atacar se estiver deficiência na sua guarda. O diabo só vai atrás de mim e de você porque nós permitimos que ele chegue até nós. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que já lutou por nós, que já venceu, mas muitas das vezes, com a nossa incredulidade, com o nosso relaxamento, nós estamos deixando que o inimigo nos toque. E principalmente nas famílias brasileiras, principalmente na nossa casa, no nosso relacionamento. Hoje nós queremos terceirizar tudo. Hoje nós queremos que a igreja, que a escola eduque os nossos filhos. Nós queremos que a igreja, os nossos amigos falem como os maridos devem se portar dentro de casa, como a sua esposa tem que te receber. Eu quero te falar que você tem que parar de pensar dessa forma, porque existe um padrão bíblico para você. Existe uma forma de você viver em Deus. E quem falou isso não foi um homem, não foi a escola, não foi uma instituição, mas sim aquele que é dono de mim, dono da minha vida, dono da sua vida e dono da instituição. Por muito tempo, quando eu estava indo casar com a pastora Natália, eu ouvi tantas coisas ruins. Eu ouvi pessoas falando que o casamento não presta. Eu ouvi pessoas falando que o primeiro e segundo ano de casamento ia ser só briga, que a nossa relação que era saudável não ia acontecer daquela forma, porque o casamento estraga tudo. E eu estou provando algo diferente, porque eu entendi que não é o casamento, mas sim o que as pessoas fazem do casamento. Eu vejo pessoas com o relacionamento destruído com os filhos e falam assim: não, é porque até 10 anos é uma gracinha linda, mas quando cresce, o filho se rebela e ali tudo muda. E eu tenho entendido, mesmo não tendo filho, mas acompanhando algumas pessoas, que não tem a ver com a idade, mas sim com o tempo que você coloca sobre o seu filho e o relacionamento que você tem com ele. E eu quero te falar algo ainda maior. Muitas das vezes nós estamos tornando pessoas descartáveis uns para os outros. Hoje qualquer coisinha nós decidimos jogar fora, nós decidimos separar, seja relacionamento, seja um bem material. Hoje é muito fácil eu ter o meu telefone aqui e ele quebrar a tela e ir lá comprar outro. E por essa cultura que está sendo imprimida em nós, nós estamos trabalhando com a nossa família da mesma forma.
Se eu emburrar porque alguma coisa, se alguma pessoa falar algo que eu não quis, eu decido que eu não quero ver mais ela e pronto. Eu decido que se o meu marido fez algo, minha esposa fez algo que eu não gostei, eu vou fechar a cara, vou emburrar e vou deixar daquela forma. Porque o tempo cura, não é mesmo? Não é isso que a gente escuta por aí? Mas eu sinto te informar. Hoje, muitas famílias estão destruídas, porque pessoas estão provocando destruição. E talvez você tenha vivido uma destruição na sua casa. Talvez você tenha vivido algumas coisas que não agrada a Deus na sua família. E quando Davi ele chega ali, ele vê tudo pegando fogo, ele vê tudo destruído. E a gente vê aqui que o inimigo não está para brincadeira. O inimigo realmente ele veio para matar, roubar e destruir. E se a gente ficar brincando, se a gente não dar a devida importância para a nossa casa, para a nossa família, isso vai acontecer. Mas meu irmão, entenda bem, quando você tem uma estrutura queimada, foi o que Davi viu ali, viu as casas, as tendas pegando fogo, isso causa uma ferida. Então na sua casa da mesma forma, se a sua estrutura, se a sua base estiver ferida, estiver queimada, tem uma deficiência no que você tem construído. Você imagina Davi, por tanto tempo fugiu de Saul, e ele demora tempo para construir, para levantar a tenda, para levantar barracas, para armar ali as tendas, né? Vamos dizer assim, as casas. E ali eles dedicaram tempo. Eu creio que ali eles ficaram cansados, alguns se machucaram fazendo aquilo ali. E quando Davi chega e vê com aquilo, ele falou assim: perdi meu tempo. Algo aconteceu aqui que me fez perder o que eu tinha investido. E as nossas casas são da mesma forma. Se a estrutura no seio familiar estiver pegando fogo, se estiver destruída, existe ferida no meio disso. Isso só acontece porque nós estamos vivendo por necessidade e não por propósito. Mas como assim? Pensa bem, o que Davi foi fazer? Foi suprir uma necessidade, porque ele era muito bom no que ele fazia. Davi era um guerreiro exemplar, Davi era um homem muito poderoso, Davi já tinha uma fama de um soldado muito bom. Então quando acontece a guerra, eu creio que Davi ficou animado e falou assim: eu vou lá porque comigo esse povo vai ganhar. E Davi vai fazer sua necessidade, Davi vai atrás daquilo que ele achou que ele devia fazer. Mas só que quando Davi vai cumprir a sua necessidade, ele deixa o seu propósito de qualquer forma. Quando Davi vai ali guerrear, ele deixa a sua família desprotegida. E nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de propósito, amém? Você tem um propósito na sua casa, você tem um propósito na sua família, você tem um propósito onde você vive. Você precisa entender que quando você vive por necessidade e não por propósito, você está sendo saqueado pelo inimigo. Porque a necessidade, meu irmão, você vai buscando, e quando ela é suprida, você não busca mais. E talvez muitos de nós estamos buscando a Deus por necessidade. Talvez você está vindo na igreja com a sua esposa porque o seu relacionamento não está bem. Talvez você traz o seu filho aqui na igreja e deixe ele lá no Kids porque o seu filho está dando trabalho. Mas deixa eu te falar, isso não é culpa dele, isso é culpa sua. Porque você está vivendo por necessidade, não por propósito. Mas como assim, Israel? Pensa bem, quantos nós aqui temos necessidades? Eu tenho. Eu vou até levantar as duas mãos que eu tenho muitas. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos de dinheiro. Todos nós precisamos ter um tempo de qualidade com a nossa família. Mas muitas das vezes essas coisas estão roubando a nossa prioridade. Aqui a Natália falou sobre liderança. E muitos de nós estamos dentro da igreja, sendo líderes, sendo pessoas exemplares, e não estamos cuidando das nossas famílias. Muitos de nós estamos vivendo uma vida dentro da igreja perfeita, uma vida ali de exemplo, mas dentro de casa nós não somos nada aqui que nós apresentamos fora. Existe uma história de uma criança que o pai dele era pastor numa igreja pequena, e um dia acabou um culto, e essa criança chegou no pai dele e falou assim: papai, eu quero morar na igreja. E esse pastor falou assim: mas por que, meu filho? Aí ele falou assim: porque aqui você não me bate, aqui você não bate na minha mãe, aqui você me trata com respeito, lá em casa você não faz nada disso. E muitos de nós estamos vivendo dessa forma.
Não estou falando que você agride o seu cônjuge, não estou falando que você agride o seu filho, é apenas um exemplo. Mas o que eu estou te falando é que nós estamos invertendo as ordens das coisas. Você tem que vir na igreja e venha mesmo, traga seu filho, traga sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu avô, porque eles precisam de Deus. Mas o seu primeiro ministério, aquilo que é mais importante para você é a sua família. Aquilo que eu priorizo na minha vida é a minha família. E eu preciso entender que isso também não pode me tirar do centro da vontade de Deus. Mas quando eu vivo pelo propósito e não por necessidade, eu entendo o lugar que eu tenho na minha casa, o lugar que eu tenho na igreja. Meu querido, deixa eu te falar algo. Quando você vive por necessidade, você apenas vive. Você vive por aquilo ser sanado, você vive por que você tem que pagar a conta, você vive porque você precisa de algo. Mas quando você vive por propósito, você não se preocupa com as necessidades, porque automaticamente as suas necessidades são sanadas. Isso é uma vida de propósito. Não estou te falando que quando você vive uma vida de propósito, você não tem que preocupar em pagar as pessoas e pagar as suas dívidas. Não, eu estou falando que quando você vive por propósito, você confia tanto em Deus, que as suas decisões vão ser da maneira correta. E todas as decisões que você ter, vão impactar a sua vida de forma boa, de forma agradável. Mas quando você vive por necessidade, você tira Deus do centro e deixa a sua casa, a sua família exposta ao inimigo. Quantos de nós estamos orando com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos? Quantos de nós não temos 10, 15 minutos para a gente ter um relacionamento saudável com os nossos filhos? Quantos de nós se lembra a última vez que perguntou se sua esposa ou se o seu marido está bem, como ele está passando? E muitas das vezes nós queremos que Deus age de forma sobrenatural em nossas vidas quando nós não estamos tomando posicionamento. Todos nós levamos dores, todos nós levamos problemas para Deus e nós queremos que Deus sane isso e Ele vai sanar. Mas entenda, muito desses problemas passam em nossas vidas porque nós provocamos. Você sabe por que tem relacionamentos destruídos hoje? Porque pessoas não deram importância. Sabe por que tem hoje filhos que estão dando um trabalho para os pais? Porque não há um relacionamento saudável. Muitos filhos estão nas drogas, estão hoje viciados em coisas horríveis, em coisas ruins, porque os pais não corrigiram quando precisava. Muitas pessoas hoje, muitos casais estão destruídos por causa de uma traição, porque começou com uma conversinha boba. Muitos casais estão destruídos porque as pessoas não estão entendendo que se eu não der prioridade para aquilo que Deus me deu, vai ser destruído. E quando eu falo de prioridade, é você dar prioridade mesmo, é você de deixar de fazer a coisa que você gosta para estar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Eu sei que às vezes é muito difícil porque todos nós trabalhamos e às vezes chegamos cansados. Mas nós estamos trocando tudo pelo relacionamento que nós temos em nossa casa. E aqui o texto ele continua falando e ele fala que Davi ele se anima, ele se alegra no Senhor e ele vai atrás. Ele vai atrás ali da sua família, vai atrás dos seus bens, vai atrás daquilo que importa. Em um determinado tempo eles chegam no riacho. E eu creio que eles levantaram acampamento para descansar, para se alimentar, para se hidratar. E a Bíblia relata que eram 600 homens. Só que quando eles continuam, 200 ficam para trás. E chega a um ponto que a Bíblia fala que Davi foi lá, pegou suas mulheres, pegou seus bens, pegou até as ovelhas, os bois do outro povo. Mas eu quero atentar você a algo. 200 homens ficaram para trás. E existe uma desculpa nisso. Eles falam assim: eu estou cansado, eu não aguento mais. Meu querido, você já parou para pensar que muitas das vezes nós fazemos isso? Muitas das vezes você fala assim: não, hoje eu não vou ler a Bíblia com meu esposo, com minha esposa, com meu marido e com meu filho, não, porque eu estou muito cansado. E quando você faz isso, você está deixando de lutar pela sua família. Por muitas vezes nós estamos trocando o nosso relacionamento por um telefone. Muitas das vezes você chega aqui na igreja e coloca o seu filho lá no Kids, e lá ele tem uma palavra abençoada que vai começar a direcionar a vida dele. Aí na hora que ele chega em casa, por volta de 9 horas, sabe o que os pais fazem? Dá o telefone na mão do filho, e ele fica lá até meia-noite vendo o que ele quiser. Não adianta, meu querido, você querer que Deus
ele lute as suas guerras se você não entender que o posicionamento é seu. Ali 200 homens ficaram para trás. E sabe o que aqueles homens fizeram com o exército? Dificultaram a busca. E muitas das vezes nós não estamos vivendo o propósito de Deus em nossas casas, em nossas famílias, porque nós estamos dificultando aquilo que Deus nos deu. Deus deu uma ordem, e no texto ele fala que deu mais de uma ordem. Ele já dá a ordem e a vitória, porque ele fala, vai, porque você vai recuperar. Vai, porque você já venceu. Mas Davi tinha que fazer algo, Davi tinha que ir. Então Davi tinha que ter ação. E é isso que Deus está esperando de nós. Talvez você está esperando algo em Deus. E Deus quer te dizer, é hora de você começar a ir. É hora de você colocar o seu pé e começar a lutar, começar a batalhar. Porque só assim nós vamos viver o propósito de Deus. Então Davi ele sai de um local, de uma família, de um ambiente destruído, para um lugar de restauração. E quando Davi ele restaura, ele traz tudo. Ele traz os filhos, as esposas dos amigos, os filhos dos amigos, traz alimento, traz tudo. Mas Davi só fez isso porque ele ouviu a voz de Deus e viveu debaixo de um propósito. Nós precisamos entender nessa noite que existe um propósito para ser vivido em nossas casas. Muitas das vezes nós não estamos lutando porque nós estamos colocando desculpas no meio disso. Se você não entendeu, você já é vencedor em Cristo. A Bíblia fala que o Senhor te cobre de toda armadura. A Bíblia fala que em Cristo você já é mais do que vencedor. Então a sua família só não vai ser abençoada, sua família só não vai ter vitória se você não viver o propósito dela. Meu querido, em Atos 3 fala sobre um homem que nasceu coxo. E todos os dias a família daquele homem pegava ele e levava ele na porta do templo. E aquele homem ali, ele pedia esmola porque ele tinha uma necessidade. E a necessidade dele, com certeza, era comprar algum tipo de remédio, de medicamento. Ele precisava se alimentar. Mas se atenta em algo, a família levava ele na porta do templo. Então ali aquele homem já estava sabendo, ele já sabia que ele estava no local correto. Mas chega um determinado dia, que Pedro e João estão subindo a escada daquele templo, e esse homem fala assim, você pode me dar uma esmola? Você pode me dar uma moeda? Que eu estou com fome, eu estou precisando comer alguma coisa. E Pedro e João param, olham para aquele homem e falam assim, eu não tenho moeda, mas eu posso te dar algo melhor. E eles oram para aquele homem e dão uma ordem para ele, levanta e anda. E a Bíblia relata que aquele homem salta de alegria e sai louvando ao Senhor por tal feito. Meu querido, eu quero só explicar algo para você aqui. Aquele homem, ele sabia onde ele estava, ele sabia que na porta do templo existia milagre. Mas o que fez aquele homem não entrar no templo? Não era o problema das pernas, porque a família dele levava ele lá. Aquele homem muitas das vezes acreditou e foi implantado nele que a dificuldade dele não permitia ele viver o propósito dele. Mas quando chegou um homem de Deus, 2 no caso, e mostrou para aquele homem o propósito, aquele homem foi curado de todo o mal que assolava. E ali foi instaurado um novo ministério na casa daquele homem. A Bíblia não relata, mas eu creio que aquele homem foi tão enchido, tão cheio pelo poder de Deus, que toda a casa, toda a família daquele homem foi restaurada. Pensa comigo, aquele homem não andava e ele chega em casa andando. Isso só aconteceu porque tinha 2 pessoas vivendo o propósito de Deus. E na sua casa é da mesma forma. Talvez existam deficiências na sua família. E essa deficiência só está lá hoje porque você não está vivendo o propósito de Deus. Não estou falando que quando você vive o propósito de Deus, você não vai ter dificuldades, porque você vai ter. Mas quando você entende o propósito de Deus, você entende que seja o que for, você já venceu. E viver o propósito de Deus, meu querido, é você assumir a sua responsabilidade. É você obedecer a Deus assumindo um compromisso de servo. Você é filho, você é servo de um Deus vivo. Você faz parte de um grande reino.
E um dia Cristo irá nos buscar. E quando Ele vir nos buscar, ali vai definir quem nós somos. E hoje nós estamos sendo cotados, nós estamos sendo definidos por aquilo que nós somos ou fazemos. Mas eu quero te falar que não importa o que você é, o que você tem, mas sim o que você é. Deus, Ele tem algo específico para você, específico para a sua família. Homem, você tem que entender que existe algo específico para você na sua casa. A Bíblia fala que você é autoridade no seu lar, que você é autoridade na família. Mas não está falando que você vai ser abusivo, que você vai mandar em tudo, não. Está falando sobre autoridade. Você só vai aprender a ser isso quando você viver o propósito de Deus. Mulher, a Bíblia fala que você vai ser uma mulher sábia, que você vai edificar o seu lar. Mas o que é edificar? Você vai só entender e viver isso quando você viver o propósito de Deus. E muitos de nós não estamos vivendo, porque nós estamos negando, porque nós estamos fugindo, ou porque nós estamos nos acovardando. Em 2 Coríntios diz que quem semeia pouco, colherá pouco. Mas quem semeia com fartura, colherá com abundância. A sua casa se resulta em plantio. Quais são os plantios que você tem plantados nessa época? O que você tem deixado para a sua próxima geração, para os seus filhos? O que você tem ensinado para a sua casa, ensinado para os seus filhos? Se você não plantar da maneira correta, o seu propósito, o seu legado vai ser destruído por Satanás. E se Davi não tivesse se aprumado, se não tivesse entendido que ele dependia de Deus, a gente não conheceria Davi pelo homem que ele foi, mas sim por um derrotado que não teve a coragem de assumir o seu propósito. Davi ainda não era rei. Davi já vivia situações ali terríveis. Mas se Davi não assume o propósito, a responsabilidade de ir atrás da sua casa, da sua família, nós não conheceríamos Davi pelo rei que ele foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque por tantas coisas, por tantos erros que Davi fez e passou, ele foi um homem com propósito. E meu querido, o que você tem dado para Deus nesses dias? O que a sua casa tem entregado para Deus nesses dias? O que você tem levado a Deus nesses dias? O que o seu relacionamento tem entregue a Deus esses dias? O que você tem ensinado os seus filhos esses dias sobre Deus? Não passe a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade e viva o propósito de Deus na sua casa. Eu quero falar algo especial para os homens aqui. Homens, a sua esposa, desculpa pelo que eu vou te falar, a sua casa precisa que nós paramos de ser frouxos. A nossa nação só vive coisas terríveis porque homens não se posicionaram. Todo mundo fala da nossa política, fala de como está a violência, mas isso só acontece porque homens não assumiram o propósito deles em Deus. Homens se acovardaram e se entregaram aos seus próprios desejos. E a Bíblia fala que isso é perdição. Você é responsável por sua casa. Você é o seu maior exemplo dentro da sua casa. E Deus ele vai tocar primeiro em você para começar a tocar na sua família. Então tem coisas que você tem que entender, homem, que vai acontecer primeiro em você e Deus vai te moer se for preciso. Deus vai mexer com você, vai mexer com a sua estrutura, porque se sua estrutura estiver pegando fogo, você está ferindo a sua casa. Se a sua estrutura não estiver boa, se a sua fundação não estiver da maneira correta, você está prestes a ser destruído. Se as suas atitudes, há um tempo atrás, estão te trazendo dores hoje, é porque Deus está te mostrando que você precisa restaurar a sua estrutura. E para a gente finalizar, eu quero contar uma história. Como todos vocês sabem, eu não tenho pai nem mãe.
Eu vivi com os meus pais 12 anos da minha vida. E tudo que eu sou hoje se passaram pela vida dos meus pais. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos, e meu pai, quando eu perdi, eu tinha 15 para 16. E tudo que eles fizeram, mesmo sem saber, foi preparando eu e meu irmão para aquilo que iria vir. Meu querido, eu tinha tudo para, como se diz, para desbandeirar. Eu tinha tudo para entrar no mundo das drogas, no mundo do crime, porque eu tinha desculpas. Mas sabe por que eu nunca consegui, mesmo tentando? Porque existia uma semente sobre mim que foi plantada em Deus. Existia uma semente, existe uma semente sobre a minha vida e a vida do meu irmão que foi plantada em Deus. Meu pai orava para mim desde os 6 anos para que Deus me desse uma esposa. Por muitas vezes eu acordei de madrugada na minha infância e via meu pai ajoelhado na beira da minha cama e na beira da cama do meu irmão, orando para que Deus me desse uma família. Por muitos dias eu via meu pai pagando um alto preço pela minha vida e pela vida do meu irmão. Para quem não sabe, o meu pai foi pastor. E ontem no culto de mulheres eu estava mexendo ali no som, estava responsável pelo som, e a Cíntia veio aqui. Ela fez o louvor e ela estava falando um pouco sobre como é ser filha de pastor, porque ela também é. E ela falou que ela sofreu muito. Ela falou que por algumas coisas que ela passou, ela não queria saber de igreja. Mas sabe qual é a diferença do que o meu pai fez do que o pai dela? Meu pai teve plantios da maneira correta. E você sabe o que diferencia a sua vida para a vida da outra pessoa que você acha que é tão abençoada? Aquilo que você está plantando na sua casa. E por muitas vezes nós olhamos para o vizinho e falamos assim: esse cara é o cara. Nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e falamos assim: eu queria ser igual a essa pessoa. Mas você não está disposto a viver o que aquela pessoa está vivendo. Você não está disposto a plantar o que aquela pessoa está plantando. E nós só queremos, mas nós não temos capacidade e coragem de ir fazer. E Deus está nos dando uma nova chance, nos alertando para algo diferente nesses dias. Eu creio que a sua casa será uma casa tão cheia da presença de Deus, os seus filhos, o seu relacionamento, que as pessoas vão olhar e falar assim: eu quero que essa pessoa tenha, porque isso chamou a minha atenção. Não se trata sobre o que você é, não se trata sobre o que você tem, mas sim aquilo que você está tendo em Deus. O caráter que você precisa ter em Deus, a forma de você tratar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos está em Deus. Não adianta você buscar em pessoas, em psicólogos, em livros, aquilo que só tem em Deus. Não adianta você ir buscar em bens materiais, em momentos passageiros, aquilo que só tem em Deus. E a sua casa depende de Deus, a sua família depende de Deus, você depende de Deus. E é hora da gente levantar e falar assim: Senhor, eu te entrego tudo. Senhor, eu te entrego o comando da minha casa, da minha família. E só assim nós teremos famílias abençoadas nessa nação. E só assim nossas famílias não serão tocadas por Satanás. E se você entender que a sua família é uma bênção, e se você viver o propósito de Deus, pode levantar o que for, que nada vai te atingir. Nada. Mas se você estiver com brecha, se a sua defesa estiver abaixada, Satanás, ele não vai entrar para brincar, mas sim para acabar com aquilo que você tem de mais precioso. E para a gente finalizar, eu quero contar uma história. Meu pai, ele sempre nos ensinou muitas coisas. Por ele ser pastor, ele sempre pegava muito no nosso pé. E na minha adolescência foi, para mim, uma adolescência muito complicada, porque meu pai casou novamente. E por muito tempo eu não aceitei o casamento dele, eu não sabia o que era, eu chamava de rebeldia, mas hoje eu entendo. E o relacionamento meu e do meu pai, por um certo tempo, ele foi abalado. Nós não tínhamos relacionamento saudável. E meu pai, ele tinha uma cultura com ele, que nos nossos aniversários, tanto meu quanto do meu irmão, ele nos acordava com uma cesta de café da manhã,
com alguns mimos, algumas coisas. E isso que eu vou falar para vocês foi a última coisa que ele fez no meu aniversário, antes dele falecer. Eu faço aniversário em agosto, ele faleceu em fevereiro. A gente tinha brigado uma noite passada porque eu não aceitava minha madrasta, não entendia, e para mim foi muito difícil. E eu falei algumas coisas com ele, e eu magoei ele, porque eu falei assim: eu nunca vou querer ser um pai que você é. E eu fui deitar com o coração fechado, com o coração machucado, e do meu quarto eu escutava meu pai urrando de tanto que ele chorava. E quando ele me acordou, antes de eu ir para a escola, tinha uma carta. E nessa carta contava a história de um índio. E nessa tribo, os índios, para virar homens, eles precisavam ir para a floresta, passar uma noite no meio da mata, vendado, a noite toda, sem ninguém poder encostar. E nessa carta contava essa história desse índio, e o pai pegou esse índiozinho, levou ele para a floresta para fazer o ritual ali, né? Eles chamam de ritual do índio virar homem, ser aceito pela tribo. E aquela carta, aquela história falava que o pai levou esse filho, colocou ele no meio da mata, vendou ele e deixou ele lá. Esse índio passou a noite inteira com frio, com fome, com sede, com medo, escutando barulhos de bicho, escutando o mato mexendo. E logo, quando passou a noite, ele amanheceu. E a primeira coisa que aquele índiozinho faz é tirar a venda. Na hora que ele tira a venda, ele vê o pai dele sentado na frente dele. E aquela carta continuava assim: esse é o Pai Celestial com você. Você pode passar medo, frio, fome e dúvidas. E mesmo que você se encontre no escuro, o Senhor está te livrando de tudo, mesmo sem você saber. Naquela manhã, o meu relacionamento com meu pai foi restaurado. E em 5 meses, eu e meu pai teve uma relação tão intensa, que hoje eu falo com a Natália: se eu for metade do que meu pai foi para mim, para os meus filhos, nossos filhos terão uma criação maravilhosa. Mas sabe o que meu pai fez? Meu pai lutou pela família dele. Meu pai entendeu que o propósito dele na minha vida não era ser meu pastor, mas sim meu pai. Meu pai entendeu que a minha vida valia tanto, que se fosse preciso ele largar o pastoreio, ele iria largar, porque ele não queria me perder. E hoje eu só estou aqui porque naquele dia foi selado no meu coração algo em Deus. E eu não vou me alongar muito. E se você não sabe, por muito tempo eu corri da igreja, corri do ministério. Por muito tempo eu não queria estar onde eu estou. E eu confesso a você que eu nunca pedi, nunca quis, nunca desejei. Mas por tudo que meu pai plantou na minha vida e na vida do meu irmão, hoje eu colho algo maravilhoso em Deus. E se eu fosse para te falar que a minha família hoje é uma família saudável, muitas das vezes não foi porque decisões que eu tive no passado, mas sim o que meu pai plantou em Deus. Meu casamento é um casamento abençoadíssimo. A minha família é uma família abençoadíssima. Meu relacionamento com meus irmãos, com os meus tios, com meus sogros, com meus cunhados, é um relacionamento saudável. Mas isso só acontece porque lá no passado meu pai pagou um preço para que Deus me desse isso hoje. E hoje eu quero te convidar a você a lutar pela sua família. Nós estamos no início do mês, hoje é dia 3. E talvez o seu relacionamento com a sua casa, com a sua família,
até aqui veio de uma forma tão ruim, de uma forma que não tem agradado o coração de Deus. Mas deixa eu te falar, ainda há tempo. Nós temos aí mais ou menos 50 e poucos dias até o final do ano. E o que vai definir o seu ano que vem, que vai definir as vitórias que você vai ter ano que vem, o relacionamento da sua casa, é o que você faz agora e hoje. É tempo da gente lutar, é tempo da gente levantar. É tempo da gente buscar aquilo que Satanás nos roubou. E talvez Satanás destruiu a sua casa, destruiu a sua família, mas ele não destruiu você, porque existe um propósito em Deus em você. E Deus só vai restaurar a sua casa, a sua família, quando Ele primeiro restaurar você. Eu não estou falando que você tem que aceitar tudo, não. Mas eu estou falando que você tem que primeiro aceitar a vontade de Deus na sua vida, porque assim as coisas que você vive serão restauradas. Então é hora da gente lutar. É hora da gente ir além. É hora da gente buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós. Hoje é dia de você deixar as suas necessidades aqui e você viver por um propósito que Deus te deu. Hoje é dia de você, homem, pai, marido, assumir o seu papel que Deus te deu. Esposa, mulher, hoje é dia de você assumir o propósito que Deus te deu. Filho, hoje é dia de você assumir o seu propósito. Existe uma oportunidade aqui neste lugar. Se coloque sobre seus pés. Eu quero fazer um convite para você. Você que não está perto da sua família, eu vou pedir que você se ajunte a ela. E você que talvez esteja sozinho aí, encontre outra pessoa que esteja sozinha, porque nós vamos orar. Sabe, meu querido, eu tenho aprendido nesses dias que aquilo que nós entregamos ao Senhor volta para nós com a mesma intensidade que nós estamos devolvendo. Eu não sei como está o relacionamento da sua casa nesses dias. Eu não sei o que tem acontecido na sua casa esses dias. Mas eu quero te dar duas informações. O que está bom vai melhorar. E o que está destruído vai ser restaurado. Não se trata sobre aquilo que você o que você fez. Mas nessa noite, existe algo diferente e novo de Deus para sua casa. Talvez você é uma pessoa que não acredita mais na família, não acredita mais no casamento. Deixa eu te falar, isso cai sobre a sua vida hoje em nome de Jesus, porque o Senhor te fez para viver um propósito na família. Talvez o relacionamento na sua casa esteja bom, mas com os seus sogros, com os seus irmãos, com os seus pais não seja legal. Hoje é tempo de você restaurar isso. Talvez você tenha tratado as pessoas que você ama de forma tão ruim, de forma tão grossa. Mas hoje é tempo de Deus mudar isso na sua vida, porque você precisa entender que você é exemplo na sua casa. E não adianta você vir aqui na igreja e buscar algo se na sua casa você não reflete aquilo que você quer. É hora de a gente ter atitude. É hora da gente buscar e viver o propósito de Deus nas nossas famílias. Talvez você queria que uma pessoa que você ama muito, que estivesse aqui nessa noite. E talvez ela não está aqui porque eu e você não nos posicionamos da maneira correta. Talvez essa pessoa não está aqui hoje porque eu e você não estamos buscando e vivendo o propósito de Deus que nós devemos viver. Talvez você está vindo aqui na igreja buscando apenas uma brisa, quando é para você estar mergulhado em Deus. Eu não estou te chamando para você viver algo que alguém criou, não. Eu estou te chamando para você assumir algo em Deus. Não é algo com a igreja, não é algo com os pastores, não é algo com o presidente, com o político, não. É algo entre você e Deus. Não importa o que você vai ter que deixar, não importa o que você vai ter que restaurar, mas é tempo de você ser mudado pela presença de Deus. É tempo da sua família ver aquilo que Deus tem para você. É tempo das pessoas que estão ao seu lado experimentar aquilo que Deus tem feito na sua vida. É tempo de você ter um posicionamento de homem e mulher de Deus na sua casa. O culto da família não é apenas um culto para você trazer a sua esposa, não. Porque eu creio que nos próximos dias, essas cadeiras vão estar cheias daquelas pessoas que você ama. Não porque nós queremos, mas porque a sua atitude dentro da sua casa mudou de tal forma que aquela pessoa que não está aqui vai ver e falar assim: eu quero o Deus que essa pessoa está servindo. Entenda que o seu relacionamento saudável na sua casa glorifica o nome de Deus.
E muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas por causa da igreja. E deixa eu te falar, se você faz isso, você está fazendo errado. O seu relacionamento primeiro tem que ser com Deus, depois com a sua casa e depois com a igreja. Não adianta você chegar aqui, cantar, fazer alguma coisa se a sua casa está destruída. Não adianta você chegar aqui e falar que você faz isso, que você faz as coisas boas na sua casa, se a sua esposa, se o seu marido não te vê assim. Não adianta você vir aqui pregar, não adianta você vir aqui e daqui 3, 4 horas ficar aqui na igreja se você não tira 10, 15 minutos para o seu cônjuge. Não adianta você pedir que a igreja te ajude a passar as suas lutas se você não quer passá-las da maneira correta. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo da gente lutar pelas nossas famílias. E se você fazer isso nessa noite, eu quero te falar que você vai viver os melhores dias da sua vida a partir de hoje. A sua casa será uma casa saudável. Você terá prazer de chegar na sua casa. A sua esposa vai vir em você, o marido que ela sempre sonhou. O seu marido vai ver em você a esposa que ele sempre sonhou. Mas para que isso aconteça, você precisa lutar pela sua casa. E eu quero te convidar a lutar, a guerrear, aí nesse momento. Eu não sei o que você tem passado, mas talvez esse momento é um momento que você tem que pedir perdão. Então peça. É o momento que você tem que entregar algum pecado para Deus. Entregue. Talvez agora é um momento de você viver algumas coisas diferentes. Talvez você está igual aquele índiozinho, com os olhos fechados. E Deus quer que você tire as vendas e vê que Ele sempre cuidou de você. Os meninos vão estar tocando uma música aqui. E eu quero te dar a oportunidade de você lutar, de você guerrear pela sua casa. Não é sobre mim, não é sobre o culto da família, não. Mas é sobre os seus próximos dias aqui na terra. Sabe, meu querido, então entregue tudo. Derrame tudo aí. Sabe, não leve nada embora para casa hoje, a não ser a presença de Deus. Fique à vontade, meu querido. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz.
e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, e teu riso, e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família e seus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Aleluias. Ah, Senhor. Ah, Jesus. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor, Pai? O que seria, Pai, de nossas casas, de nossas famílias, se não fosse o Senhor, Pai? Pai, eu sei que o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Cada família aqui, cada família representada, cada família em casa, na live. Ah, Jesus, nós declaramos que essas famílias aqui são bênçãos, ó Pai. Que o Senhor cure, ó Pai, as famílias aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor restaure relacionamentos aqui, Senhor. Ah, Jesus. Que tudo aquilo, ó Pai, que Satanás um dia roubou, ó Pai, de nossas famílias. Que o Senhor nos restaure, ó Pai. Que o Senhor nos desperta nesses dias, ó Pai. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Eu coloco cada relacionamento aqui diante do Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor, ó Deus, nesse momento, ó Pai, restaure sonhos, ó Pai. Que o Senhor derrame perdão sobre essas pessoas, ó Pai. Que todo o coração duro, ó Pai, seja quebrantado agora em nome de Jesus, ó Pai. Traga salvação a essas famílias, a essas casas, ó Pai. Traga transformação, traga caráter. Que todo, Pai, medo, que todo envergonhamento caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai.
nós declaramos famílias saudáveis, famílias cheias do Espírito Santo de Deus. Homens com coragem de assumir sua responsabilidade. Mulheres com coragem de viver aquilo que o Senhor tem para elas, ó Pai. Filhos, ó Pai, prontos para receber, ó Pai, do pai e da mãe aquilo que o Senhor tem para elas. Que o Senhor, ó Pai, abençoe as próximas gerações, ó Pai. Que cada decisão, ó Pai, tomada errada no passado, o Senhor, ó Deus, venha corrigir agora, Pai. Nós acreditamos no Teu poder, Senhor. Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E nós reconhecemos a família como instituição criada pelo Senhor, ó Pai. E com isso, ó Pai, nós declaramos que dependemos totalmente do Senhor, ó Pai. Nos ensine, ó Pai, nos capacite, ó Pai. Nos livre, ó Pai, das ciladas de Satanás, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Você pode declarar isso, meu querido? A sua família é uma bênção. Você vai colher grandes frutos na sua casa. Querido, creia que Deus fez algo na sua vida hoje. A sua casa, os seus relacionamentos foi restaurado nessa noite. Mas entenda que viver o propósito de Deus é um dia após o outro. É você se doar, é você lutar pela sua família todos os dias. E para a gente encerrar, eu quero orar por esse mês de novembro. Nós estamos caminhando aí para o final do ano. E nós temos entendido que dia após dia, se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Então que junto comigo você possa orar, que você coloque aí as suas lutas desse mês, os seus desafios, a sua casa, os seus planos na mão de Deus. Curva suas cabeças, vamos orar. Olha pra gente. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esses dias que estão propostos para nós, para nossa casa, para nossa família. Nós te apresentamos este mês de novembro, Senhor. Nós apresentamos também os nossos sonhos, projetos, anseios. Pai, a tua palavra diz que o nosso coração, o coração do homem faz planos. Então fazer planos vem do Senhor, mas desde que nós venhamos entender que a resposta final, ela vem de Ti. Então nós consagramos ao Senhor cada um desses dias, nós declaramos paz, declaramos saúde, declaramos livramento, direcionamento, revelação da Tua palavra. E que não nos falte, Senhor, anseio por mais de Ti. Nós cobrimos a nossa casa, nós cobrimos a nossa família e Te entregamos, Pai, confiando que mais uma vez o Senhor se mostrará fiel assim como Tu és. Pai, nós queremos Te agradecer também por essa noite, por essa palavra. Obrigada porque nós voltaremos para as nossas casas, voltaremos para os nossos lares. Senhor, nós queremos Te agradecer porque tudo que temos veio do Senhor. Pai, nós agradecemos também por mais essa semana que começa hoje. Abençoa o trabalho dos Seus filhos. Abençoe, meu Deus, as empresas. Abençoe esses que têm a responsabilidade, Senhor, de abrigar famílias, de realizar sonhos, projetos. Pai, nós Te agradecemos. Leva-nos debaixo da Sua graça, da Sua proteção. E que o Senhor continue falando conosco.
É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas desde agora e para sempre. Vão todos em paz, que o Senhor os abençoe. Uma excelente semana para você, que seja uma semana de milagres em nome de Jesus. Os irmãos da formatura da escola, por favor, venham aqui à frente para nós tirarmos a nossa foto. Amém? Deus abençoe, amados, vão em paz, debaixo da graça do Senhor.